Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaet Hanan, eu supliquei, que vai de Deuteronômio 3:3 até o 7:11. E nesta Parashá, eu gostaria de abordar os seguintes versículos. Vamos começar com 4:23, que diz assim: Guardai-vos e que vos esqueçais do concerto do Eterno vosso Elohim, que tem feito convosco, que vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Eterno vosso Criador vos proibiu. Vamos falar um pouco de idolatria. Se você parar para pensar nestas palavras de Moshe, elas são palavras muito sérias. E se tratando do povo de Israel, que aqui no deserto já tinha tido inúmeras experiências com o Senhor, como nós poderíamos dizer que Moshe poderia dizer estas palavras? Alguém podia perguntar: Moshe, nós tivemos tantas experiências com o Eterno, nós vimos a glória dele. Moshe, nós estivemos na presença dele, estamos vendo a nuvem, a coluna, Moshe. Como que você vem falar que nós vamos abandonar o Senhor? Moshe, como é que você está dizendo que nós vamos fazer imagem de escultura para a gente tomar cuidado com isso, Moshe? Nós não precisamos disso. O versículo 24 diz: porque o Eterno teu Elohim é um fogo que consome, um Deus zeloso. Misericórdia. Vamos então falar um pouquinho sobre estes versos aqui, e os versos seguintes, eles vão relatar a apostasia, o abandono de Israel da Torá e do Eterno. Mas eu quero mostrar para vocês agora isso dentro de um conceito profético, um conceito que eu chamaria de túnel do tempo. Por que túnel do tempo? Quem é mais velho assistiu uma série que justamente tinha esse nome, em que homens viajavam para o passado ou para o futuro, e eles tinham experiências que estavam relacionadas com as coisas que aconteciam ou que aconteceriam com eles. Nesse caso, não há uma volta ao passado, mas uma ida ao futuro. E neste caso, Moshe, ele não entra dentro de uma máquina para poder ver o futuro. O próprio Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, está mostrando para Moshe o futuro do povo de Israel, que de certa forma vai ser terrível, porque uma boa parte do povo vai se perder. E isso é algo muito dolorido, porque isso mostra que o Senhor já tinha visto o futuro de Israel, avisou Moshe e pediu para ele avisar o povo e deixar isso registrado. O que, na minha opinião, é muito pior, porque esse registro, ele vai atestar, vai falar contra o povo de Israel. Esse registro é uma testemunha, e eu vou falar sobre testemunha aqui agora, de que o Senhor avisou, o Senhor apontou, e mesmo assim o povo vai errar. E aí, irmãos, nós vamos passar por um outro conceito. As pessoas não mudaram. Hoje continua acontecendo a mesma coisa. É impressionante. Os tempos mudam, os lugares mudam, mas as pessoas não mudam. Olha que coisa impressionante. Moshe disse, sendo a boca do Eterno, que ele é um El, ele é um Deus zeloso. Essa palavra
ela vem de uma raiz que significa ciúmes. Então você imagina que o Eterno, ele tem ciúmes do seu povo, e Yeshua tem ciúmes da sua criação, do homem que ele criou para ser seu, para andar com ele. E de repente nós temos o que agora? Nós temos aqui uma condição em que Moshe está dizendo para o povo que eles vão se tornar idólatras. Olha só isso. Deixa eu caminhar um pouco para você entender como que isso aqui aconteceu na história, tá? Vamos lá. Ele diz assim, verso 25: quando, pois, gerares filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Eterno para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, a qual, passando o Jordão e despossuir, não prolongareis os vossos dias nelas, antes sereis de todo destruídos. É uma palavra muito dura para um povo que ainda não entrou em Canaã. Você imagina eles receberem agora uma palavra de derrota antes de entrarem na terra que vai simbolizar a vitória deles. Complicado, difícil isso. Porém, aqui tem um aspecto que nós precisamos parar para analisar. Qual é o aspecto? A desobediência cobra um preço muito alto, altíssimo. Então ele fala sobre envelhecer na terra e se corromper. Eu quero abordar aqui uma coisa que nós também precisamos fazer na nossa vida hoje. O povo de Israel se acostumou com Canaã, se acostumou com os milagres. Eles tornaram aquilo que era incomum algo comum, corriqueiro do dia a dia. Para eles, um milagre já não era mais tão milagroso. Para eles, estarem na terra, uma promessa que foi feita aos patriarcas já não era a mesma coisa. Ah, mas agora eles estão dentro da promessa, agora estão folgados. Mas a pergunta é, depois que a gente entra na promessa, nós devemos parar de obedecer? Quando nós entramos na promessa, nós então temos que só descansar e falar assim, agora eu vou desfrutar de tudo? Não, nós temos que continuar obedecendo para transmitirmos às gerações futuras o nosso padrão de obediência. Para isso acontecer, meu irmão e minha irmã, eu preciso parar e falar assim, eu estou dentro de uma promessa e eu preciso me manter em obediência, porque eu só cheguei aqui através da obediência. Mas veja que o Eterno está dizendo para Moshe assim, vocês vão me desobedecer. Olha que coisa terrível. Misericórdia. Olha só isso aqui. Ele diz assim, que a corrupção deles levaria-os à idolatria. E veja que a proibição da idolatria está nos 10 mandamentos. E mesmo assim eles vão quebrar esta determinação. Oh, misericórdia. E é só isso? Não. Essa corrupção, colocando uma imagem no lugar do Eterno, vai fazer com que eles sejam espalhados pela terra, que eles sejam destruídos dentro da própria promessa. Então perceba, Rabino, eu tenho uma promessa do Eterno, essa promessa é maravilhosa, é linda, ok, beseder. Mas a questão é, será que nós sabemos lidar com a promessa?
Será que nós sabemos lidar com a bênção que recebemos? A resposta, sabe qual é? A maioria das pessoas não sabe. Eu estou caminhando com Yeshua há 44 anos. Nesse tempo todo eu vi muita coisa. E uma das coisas que eu percebi e vivenciei e experimentei é que nós oramos por muitas pessoas que receberam grandes bênçãos do Senhor. Porém, quando essa pessoa alcançou a bênção, ela deixou a congregação e deixou o Senhor. E por quê? Porque se achou autossuficiente, se perdeu. E nós tivemos casos de pessoas que se perderam de uma tal forma que voltaram para a droga, voltaram para a prostituição e morreram perdidas sem Yeshua. Isso tudo por quê? Porque não souberam trabalhar a bênção que receberam. A promessa foi feita e Yeshua cumpriu. Isso é maravilhoso, irmãos, nós vemos Yeshua cumprindo as promessas dele na nossa vida. Isso é lindo. Meu pai, não tem dinheiro que pague um negócio desse, você experimentar a fidelidade dos céus na sua vida. Moshe está dizendo isso aqui para nós. Eles vão entrar na terra, o Senhor não vai deixar de cumprir o que prometeu. Mas eles não vão conseguir lidar com a promessa. Eles não vão conseguir se ajustar a ela e manterem-se fiéis. Por isso, o Eterno não dá riqueza para muita gente. Porque o dinheiro sobe a cabeça do indivíduo e ele começa a se achar. Ele começa a achar que por ele ter dinheiro, ele pode fazer qualquer coisa e ir para qualquer lugar e conviver com qualquer pessoa. Isso não é verdade. Então veja que aqui, essa folga deles, eu recebi tudo. Eles vão transformar aqueles objetos da bênção em idolatria. Então, a bênção vai se tornar maldição para eles. E misericórdia. Nós vamos ver isso na história. Tá? Então, veja bem como isso é terrível. E o Senhor fala que ele vai chamar os céus e a terra por testemunhas. O que isso significa dentro de um padrão judaico de interpretação, um padrão rabínico de interpretação? Isso significa que os céus e a terra são organismos vivos que não estão sujeitos ao tempo como nós estamos. Os céus estavam aí antes de nós sermos criados. E o homem foi criado a partir do pó da terra, então ela já existia antes dele. Todas as suas ações, elas estão registradas. E no dia do julgamento, esses dois elementos, os céus e a terra, serão chamados a testemunhar ou contra ou a favor do homem, por conta das suas ações. Então entenda que aqui eles são chamados como testemunhas de acusação, porque ele está dizendo o seguinte aqui, olha, hoje estamos por testemunhas contra vós, não é a vosso favor. Entendeu? Então o homem, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar e ninguém está vendo. Existem testemunhas aqui que são invisíveis de certa forma, mas elas estão aqui para trazer a condenação para esse homem. Por quê? Porque ele abandona os preceitos do Senhor. Então veja que a gravidade desta situação. E Moshe, quando está profetizando, ele diz o seguinte: vocês vão passar para a terra e vocês, dentro dessa terra, vocês não vão ficar muito tempo. E por quê? Porque vocês vão pecar, porque vocês vão arrumar um outro Deus feito de matéria humana para colocar no meu lugar. É o que o Senhor está dizendo aqui.
Olhe, que coisa terrível. E ele diz assim: e o Eterno vos espalhará entre os povos e ficareis pouco em número entre as gentes, as quais o Eterno vos conduzirá. Vamos para a história. Nós temos os 4 cativeiros: assírio, medo-persa, babilônico e o romano. E aí nós temos nestes cativeiros os momentos em que Israel saiu da terra, ele foi arrancado da terra e foi para esses lugares. O que aconteceu quando Israel, quando esse povo saiu da terra de Canaã? Na diáspora, eles se assimilaram e se corromperam, obviamente. Então aqui, irmãos, nós temos o cumprimento desta promessa. Por quê? Porque o povo já não estava mais coeso e unido como uma nação. Eles agora eram estrangeiros em terra que eles não conheciam, com um povo que eles nunca tinham vivido. E agora voltaram a ser escravos. Lembra de onde eles saíram? Do Egito. Agora, pela falta de obediência, eles não vão voltar para o Egito, eles vão para outros lugares. Mas, novamente, como servos, como escravos daquele povo, ou daqueles povos. Mas por que eles vão se tornar escravos? Por causa da sua desobediência. Olhe como a idolatria é algo terrível. E idolatria, irmãos, a gente vai entender ela de 2 formas. É a idolatria de objeto e é a idolatria de alma. Quando nós idolatramos coisas que são, digamos assim, que a gente não vai se curvar diante delas como um ídolo. Mas nós podemos idolatrar um carro, uma casa, uma posição, uma outra pessoa que nós admiramos tanto que ele se transforma num ídolo para nós. Então, esse tipo de coisa fez com que Israel fosse arrancado da sua promessa. E quando eles foram para estes cativeiros, o que aconteceu, irmãos? Ali eles se assimilaram e perderam a sua identidade judaica. O que está acontecendo aqui é aquilo que nós temos hoje na história mundial. Milhões de judeus espalhados pelo mundo que perderam a sua identidade judaica. Moshe profetizou isso. Moshe disse que isso ia acontecer. Quantos judeus que nós conhecemos hoje, que estão espalhados pelo Brasil, e principalmente no Nordeste e no Norte do nosso país, que vêm de famílias idólatras. E por quê? Porque perderam as raízes e essa palavra se cumpriu neles. Você entende isso? Se você pegar a história do Brasil, ela está muito bem contada e delineada aí. Eu vou voltar àquilo que eu disse no princípio. Moshe, praticamente ele entra nesse túnel do tempo e vê o futuro, e vê o Brasil, e vê a América do Norte, e vê a Europa, e vê a Ásia, e vê a África, os judeus sendo espalhados e se assimilando, e perdendo a essência do seu judaísmo, que é o temor aos céus. Esqueceram-se disso e passaram a viver uma vida desgovernada, descontrolada. Por quê? Justamente por conta dessa corrupção, que é aquela tranquilidade que tem. Agora eu não preciso mais fazer isso, não preciso mais fazer aquilo. Para que cumprir mandamento? Não, é bobagem. Não. Essa coisa da gente ter que congregar, tá indo para a congregação, para a sinagoga, não precisa mais não, eu vou viver meu judaísmo aqui, e vai abandonando, até que os filhos veem isso, vão por outro caminho e acabou.
Ou seja, a promessa finda-se. Porque na diáspora a promessa já não existe mais como ela foi dada aos patriarcas. Então, tudo isso que o Moshe está enxergando agora como olhos do Senhor, ele está vendo o que vai acontecer com o povo. E eu acredito que no momento em que ele estava abrindo a sua boca e declarando isso, havia uma dor no seu coração. Porque ele sabia que muitos daqueles judeus que se perderiam não voltariam a se reconectar com o Eterno. Ou seja, iriam para o inferno. Moshe sabia disso. Moshe não era um menino inexperiente. Moshe não era um homem tapado, que não tinha conhecimento e não tinha a vivência da vida normal e da vida espiritual. Ele tinha tudo isso. Ele errou, ele não vai entrar na terra. Ele, nessa paraxá, ele implora novamente ao Eterno para entrar. Mas o Eterno diz, não, você errou. Você não vai entrar. Tem coisas, irmãos, que são muito boas nas nossas vidas, mas elas cobram um preço muito alto da gente. Nós estamos hoje na era do conhecimento, né? Hoje nós temos a informação, ela está em todos os lugares. Se você pegar o seu celular, ele está repleto de veículos, de formas para te dar informação. A maioria delas não presta para nada. É tudo lixo. Mas a gente consome isso. E é impressionante a capacidade que o diabo colocou na alma humana de consumir lixo. Sabe? Inclusive, eu estou falando disso de uma forma geral, inclusive os crentes. Preferem consumir lixo, preferem pessoas que estão usando uma estratégia de sensacionalismo do que consumir aquilo que é bom e vai trazer edificação para suas almas. O homem é assim, tá? Isso é uma coisa que não tem como mudar na alma humana, né? Dentro do caráter humano, da essência. A gente aprende a ser seletivo e buscar as coisas que são boas para nós. Entendeu? O que é bom pra gente? Obedecer Torá, obedecer mandamento, porque os mandamentos eles atuam como proteções contra o pecado. Aqui o povo vai se corromper porque vai abandonar mandamento. E Moshe vai enxergar isso, e Moshe vai ver o que vai acontecer no futuro. Ele vai ver uma coisa terrível, ele vai dizer o seguinte, e ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira, pedra, que não vêm nem ouvem, e nem comem, nem cheiram. Irmãos, o livro de Salmos diz isso. Aí nós vamos fazer o quê? Ele está dizendo que o povo de Israel, o povo dele, iria fazer isso. O povo do Senhor abriu mão do padrão eterno para ficar com um padrão diabo, padrão mundano, padrão inferno. É isso que aconteceu e é isso que acontece hoje. As pessoas estão abrindo mão da verdadeira palavra do Senhor para viver uma vida na qual ela vive aquela coisa assim de momento. Ah, não, eu quero isso porque eu vou para ouvir uma palavra que me jogue para cima. Eu vou para ouvir uma palavra que me dê esperança. Eu vou para ouvir uma palavra e que eu possa me alegrar com essa palavra. É interessante que aqui Moshe não vai dizer para o povo o que eles querem ouvir, mas sim o que eles precisam ouvir. É diferente. Porque o Senhor, através de Moshe, está alertando Israel. Ou seja, ele está dando para Israel a oportunidade de trabalhar isso preventivamente para que isso não aconteça consigo. Então, nós precisamos manter a palavra diante de nós, na nossa mente, no nosso coração. E aí entra o Shema. Aí nós temos o quê?
Nós temos o kippá que a gente usa para lembrar que tem alguém que está sobre nós. Nós temos as franjas, os tzitzit. Nós temos a mezuzá. Nós temos os demais símbolos que o Senhor deixou como padrões de lembrança. Olhe e lembre dos mandamentos. Olhe e lembre que você não pode se desviar para a esquerda nem para a direita, porque isso é perigoso. Sair do caminho é muito perigoso. O caminho é Yeshua, irmão. Se eu e você não permanecermos no caminho, a promessa da vida eterna vai por água abaixo. Olhe isso aqui, como isso é sério. Moshe está avisando, Moshe está falando. E mesmo o povo chegando nesse ponto de corrupção, porque a idolatria, ela estava entre os pecados que estavam ligados à morte. O idólatra tem que morrer. Mesmo sendo idólatra, o Eterno disse para Moshe registrar algo na Torá dizendo o seguinte, Deuteronômio 4, 29. Então, dali buscarás o Eterno, teu Criador, e o acharás quando buscares de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Moshe diz assim, em meio a essa situação de idolatria, vai haver um lampejo de retorno. Vai reconhecer que abandonou o Eterno e vai dizer assim, eu quero voltar. Ah, eu preciso voltar. E quando isso acontecer, porque tem o então, vai ter um momento que isso vai acontecer, onde você estiver, onde eu estiver, onde o povo de Israel estiver, naquele momento ele vai se lembrar do Eterno, vai se lembrar de Yeshua, vai se lembrar de que os pais ensinaram o padrão, e vai falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, meu Pai. E você sabe qual é o problema disso? É que, via de regra, isso não acontece, digamos assim, com situações boas. A maioria das vezes isso acontece com situações ruins, que levam a pessoa a se lembrar do Senhor. Misericórdia. Olhe, difícil a gente falar isso, mas parece que a gente só funciona, o ser humano só funciona com pancada. Não funciona da forma correta que precisava falar assim, não, eu vou ouvir, vou obedecer. Não, eu não quero, porque eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que dá certo. Aí o Senhor tem que bater, até que a pessoa se curve. É difícil a gente dizer uma coisa dessa, mas é a realidade. Aqui está acontecendo com o povo de Israel. Eu vou ler uma outra coisa para você aqui, ele diz assim, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virarás para o Eterno teu Criador e ouvirás a sua voz. Vou fazer uma pergunta para você. A gente precisa da angústia para voltar para o Senhor? A resposta é não. Mas a gente volta quando está tudo bem? A resposta é não. Puxa vida! Moshe viu o povo em angústia. E no fim dos dias eles vão voltar. E nós estamos vivendo esse tempo agora. Mas a angústia ainda não chegou da forma plena. Mas hoje eu e você precisamos ser mais espertos do que os demais. Se por acaso você, em algum momento da sua vida, se desconectou de Yeshua, se desconectou do Eterno, da sua palavra, volte agora. E por quê? Não espere a angústia chegar. Não espere os problemas se avolumarem na tua vida de tal forma que você não tenha como resolver.
E você precisa clamar, clamar e clamar para que haja uma solução. Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, é o que Ele está dizendo aqui. Não seja duro. Pare para fazer uma autoanálise e diga assim, por que será que eu estou passando por tanto problema e por tanta luta? Será que o Senhor não quer me trazer de volta para o padrão dele? Será que não é hora de eu abrir mão dos meus achismos, das minhas suposições, dos meus entendimentos, do meu conhecimento, para poder dizer assim, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar para aquilo que é original, eu quero voltar para aquilo que é bom, para aquilo que é santo. Para que Yeshua possa fazer de mim e de você uma criatura restaurada. Para isso acontecer, o que nós precisamos? Nós precisamos nos arrepender. O que a Torá está dizendo é o seguinte, vai haver um tempo de arrependimento. Irmãos, quando nós pegamos as palavras de Yohanan, o imersor, o João Batista, ele começa anunciando o quê? As primeiras palavras dele são, arrependei-vos. Está fora de moda hoje, né? É chato ficar dizendo, se arrependa. Hoje nos púlpitos e nos altares, hoje nas lives, em tudo isso, na mídia se ouve muito de bênção, de sucesso, de vitória. Mas se fala muito pouco de arrependimento. Porque o arrependimento, ele é a mola mestra que faz com que eu me reconecte com o Senhor e que eu permaneça conectado, me arrependendo todo dia das besteiras que eu faço. Porque o homem peca todo dia. Se a gente dissesse, eu não peco, você já está pecando porque tu é mentiroso. É o que está escrito na palavra. Então, eu e você precisamos entender essa metodologia. Moshe enxergou isso e viu o nosso futuro, que para mim e para você é o presente, mas ele pode se transformar num futuro ruim caso nós tomemos a decisão errada. Mas se nós continuarmos com a decisão certa, o nosso futuro vai ser glorioso. E não é o futuro só aqui, é o futuro lá na eternidade. Então tudo isso precisa ser trabalhado no nosso caráter. Nós precisamos dizer para a nossa alma, para nós mesmos, eu vou continuar obedecendo. Eu não quero outra coisa a não ser obedecer. Eu vou me forçar a obedecer. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu não estou com vontade de ler a palavra, mas eu vou ler a palavra. Eu não estou com vontade de ir na igreja, na congregação, na sinagoga, mas eu vou. Eu vou porque lá é o lugar onde a palavra vai vir e vai transformar a minha alma. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor, nós estamos sujeitos que grandes milagres, coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Entende onde eu quero chegar? A questão, então, de se reunir como o corpo do Messias é primordial, não só para a gente continuar a nossa caminhada, mas também para que nós possamos ser alcançados pelo Espírito Santo. Não adianta dizer assim, eu vou ficar em casa porque eu congrego na minha casa. Não existe isso. O povo de Israel aqui, eles abandonaram o Senhor porque eles foram idólatras. Isso é idolatria. Dizer assim, eu vou congregar sozinho na minha casa porque eu agora não quero mais ir em igreja, em congregação, em sinagoga, porque todo mundo está errado, só eu estou certo. Isso é idolatria. Preste atenção nisso. Se arrependa e volte para o Senhor e vá congregar em algum lugar onde você tem a palavra do Senhor para poder transformar a sua vida. Esse povo aqui, que é o nosso povo, eles abandonaram o Senhor. Mas no momento em que nós temos aquele reflexo, aquele flash de luz que vem sobre nós, nós falamos assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar, eu preciso me reconectar. Para que a minha vida
possa ser alcançada pela misericórdia. Eu vou ler também um outro versículo aqui, o versículo 31, que diz assim: porquanto o eterno teu Criador é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Por favor, vamos pegar esse versículo aqui para a gente poder finalizar e entender isso. Primeiro, o Eterno, ele é misericordioso. Por favor, entenda que o Eterno não quer o teu mal. Yeshua não quer o teu mal. Yeshua não quer que eu e você vamos para o inferno. Ele nos quer junto com ele na eternidade. Ele não quer isso. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que nós soframos. Mas por que é que nós sofremos? Porque nós pagamos o preço da nossa própria desobediência. Nós queremos andar nos nossos caminhos. E aí, quando a gente se arrepende, ele é misericordioso. Ele traz a gente de volta, ele nos purifica, ele nos perdoa e ele nos recoloca no caminho, desde que nós queiramos obedecê-lo. Ok? E ele diz assim: e não te desamparará. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Ainda que pareça que estamos, o Senhor está conosco. Ele tem legiões celestiais, ele tem o mundo espiritual que trabalha para ele, para poder nos dar apoio, para poder nos direcionar, nos dar livramento. Não vai nos desamparar, ele não vai largar a gente aí, de qualquer forma, dizendo assim, se vira. Ele não vai fazer isso de forma alguma, porque ele é misericordioso. Ele não te destruirá. Quando eu e você voltamos para ele, ele fala assim, não, agora eu vou cuidar de você. Agora, você quer o meu cuidado? Agora eu vou cuidar. E ele começa a cuidar, isso chega num nível de ele começar a mimar a gente. Filho obediente é assim, né? Quando você tem um filho ou uma filha que é obediente, é temente, você começa até a mimar, a falar assim, filho, filha, eu quero dar isso aqui para você, eu quero fazer isso aqui junto com você. Vem cá, caminha comigo aqui. Você começa a chegar e a fazer coisas para agradar ele, para aquela pessoa continuar no caminho. O mimo não é para a gente pegar e falar assim, porque tá vendo como eu sou bom, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso? Não, o mimo é para dizer o seguinte, continua obedecendo. Eu estou te dando aqui uma recompensa para você entender que você está no caminho. Não abandona o caminho, que você vai continuar recebendo tudo que eu estou te dando. Mas a gente faz o contrário. Olha como a natureza humana precisa ser restaurada. Veja como a nossa alma precisa ser restaurada. E o nosso padrão de pensamento precisa mudar. Enquanto nós ouvimos e obedecemos, Isaías diz isso, nós vamos comer o melhor da terra. Não ouve, não obedece, não come o melhor. Come o que tem. Entendeu? E para mim terminar, não esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Aí tem uma questão ligada a DNA. O DNA judaico nosso nos conecta com os patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, para quem o Senhor fez a promessa. E nós só estamos aqui por causa da promessa feita a eles, aqueles homens que permaneceram fiéis, que disseram assim, eu não vou abrir mão do que o Senhor está me dando, porque eles tiveram experiências com o Senhor. E dentro das experiências que eles tiveram, eles entenderam quem era o Eterno. A pergunta é, será que eu e você não podemos ter esse mesmo entendimento? Ou será que a nossa mente é diferente da deles? Nós somos feitos de um material diferente do deles? Lógico que não. Então, para isso, eu e você precisamos dizer o seguinte, Espírito Santo me faz entender e me faz caminhar dentro dessa promessa que está no meu DNA.
Mas para mim caminhar na promessa, me faz ser obediente como os patriarcas foram. Obediente como Yeshua foi, a ponto dele se oferecer por mim e por você. Para mim finalizar então, o Moshe viu tudo isso. Na minha opinião, com o coração dolorido, abriu a boca para profetizar. Porque quando o profeta abre a boca, ele traz do céu para a terra para materializar. As palavras dele não se perdem. As palavras dele continuam causando um efeito na vida de toda a humanidade até os nossos dias. Por isso que profeta, quando abre a boca, é perigoso. Porque duas coisas podem acontecer. Ou aquela palavra pode te alcançar e mudar a sua vida, ou você pode pegar aquela palavra e fazer com que a sua vida seja uma desgraça. Não obedecendo, obviamente. Então, que o Eterno nos ajude para que nós possamos entender essas palavras e não nos desviarmos dele, permanecermos no caminho em obediência, custe o que custar. Vão rir a gente, vão dizer que nós somos estúpidos, mas vamos continuar obedecendo. É melhor obedecer do que sacrificar. Assim está escrito, que assim seja feito em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, B'Shem Yeshua Mashiach, amém, amém.